Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a você que está nos acompanhando pela TV Cultura, pelo portal Cultura, como também pelas redes sociais do Governo do Pará, da Agência Pará e diversas redes que cobrem neste momento esta live, esta oportunidade que temos de apresentar, através da Universidade do Estado do Pará, a segunda rodada do inquérito epidemiológico para verificação do percentual de paraenses que tiveram contato com o Covid-19, com o novo coronavírus. Queria registrar que, neste momento, me faço acompanhar pelo secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, cumprimentar o magnífico reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, professor Marcel Botelho, da mesma forma, o magnífico reitor da Universidade do Estado do Pará, professor Rubens Cardoso, e do líder do Comitê de Biossegurança da Universidade do Estado e coordenador deste amplo inquérito epidemiológico, o professor Pedro Vasconcelos. Uma satisfação muito grande poder conversar com todos que nos prestigiam e nos assistem neste momento, lembrando que nós estaremos fazendo a apresentação neste momento da segunda rodada do inquérito epidemiológico para verificação do percentual de contágio com o coronavírus. Novamente, semelhante à primeira rodada, 52 municípios foram visitados, onde nós mudamos 32 cidades. Mantivemos as cidades maiores e mudamos 32 municípios, porque temos por objetivo alcançar o maior número de cidades ao longo das 3 rodadas que estaremos realizando e efetivando. Neste momento, este resultado representa 8.826 pessoas que foram pesquisadas. E quero aqui agradecer a todas estas pessoas que permitiram com que os alunos da Universidade do Estado do Pará pudessem visitar as suas residências, permitiram com que estas pessoas pudessem ser pesquisadas, portanto, e com isto subsidiar as informações que estaremos, neste momento, divulgando para a nossa população. Passo a palavra para o professor Rubens Cardoso, para que ele possa, junto com o professor Pedro Vasconcelos, manifestar a respeito do resultado desta segunda rodada do inquérito epidemiológico da Covid-19 no estado do Pará. Professor Rubens, por gentileza. Obrigado, governador. Cumprimentar o secretário, nosso colega reitor da UFRA também, professor Marcel, professor Pedro. Estamos também acompanhados do nosso vice-reitor, professor Clay, que está ali conosco. Governador, essa segunda rodada nos trouxe uns dados que dá um determinado alinhamento àquilo que vem sendo trabalhado pela Secretaria de Saúde, pelo Governo do Estado, no sentido de fazer com que a população tenha cada vez mais uma consciência das suas responsabilidades, do processo de preocupação que devem ter com a contaminação do Covid-19. Foi uma rodada que demandou um certo tempo, foram 27 dias de pesquisa, pela própria inclusão que o senhor acabou de registrar aí dos novos 32 municípios, uma logística toda própria, com apoio do GRAESP e de outros órgãos do Estado, para poder fazer com que essa irrigação, essa penetração, tanto na área urbana quanto na área rural do nosso Estado, fosse a mais representativa possível, para que a gente pudesse ter acesso a essa população que o senhor já agradeceu em boa hora, e essa população prestar suas informações e orientar, de certo modo, as políticas que a gente vem tomando em torno do combate do Covid.
Os resultados são resultados que espelham e que corroboram com aquilo que vem sendo pesquisado em termos do contágio de uma maneira geral no Estado, feito pela Universidade Federal Rural da Amazônia, e a gente tem plena consciência que, ao lado das políticas que vêm sendo desenvolvidas, massificando a população, os cuidados que ela tem que tomar, e o levantamento que a gente vem fazendo, indicando em que região há prevalência ou não há prevalência da contaminação, nós haveremos de vencer esse desafio. Eu vou passar a palavra para o Dr. Pedro, que vai trabalhar alguns dados mais a miúde para a gente poder ter uma compreensão mais detalhada do que ocorreu nessa segunda rodada do inquérito. Obrigado. Alô. Boa tarde, senhor governador, secretário, os reitores da UFA e da UEPA. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para mostrar as informações. Eu queria os slides, por favor. Fala mais perto, puxa o microfone. Já? Isso. Então, como já foi mencionado, 52 municípios, é a segunda etapa, a segunda rodada do estudo. Seguinte. Por favor. A equipe que realizou, a coordenação geral é do nosso professor Clay Anderson Chagas, que é o nosso vice-reitor, e a gente, junto com ele, estamos também na coordenação do Comitê de Biossegurança do Estado, da UEPA. Próximo. Como já foi mencionado, foi de 5 a 31 de agosto a realização do estudo, da pesquisa, e 8.826 amostras tomadas dessa população que foram entrevistada e se tomou a amostra de sangue para a realização do teste. O seguinte, essa foi a distribuição, basicamente 50,2% do sexo feminino e 49,8% do sexo masculino. A área de moradia da população, quase 2/3 da população urbana, mais um componente importante da área rural, e a distribuição por idade, grau de instrução e classe econômica, que foi mais ou menos equitativo e semelhante à primeira rodada. É o seguinte. Então, já fazendo os resultados e a comparação, nós tivemos que o número de resultados de exames negativos permaneceu estável e também o de número de resultados de amostras positivas, dentro do chamado desvio padrão, ou seja, dentro da faixa de erro para mais ou para menos, e que mostra que a população do Pará, a transmissão tem se mantido estável, né? Até com uma tendência talvez de queda. A próxima. Aí a comparação que nós temos dos resultados entre as diferentes regiões de saúde. E nós temos uma diminuição na maioria das regiões, há uma diminuição da primeira fase que aparece em amarelo para a segunda fase que aparece em azul, com exceção da região do Marajó Ocidental, que houve um crescimento, e também das regiões que tinham menos na primeira, que foi Araguaia e o Xingu, mostrando que houve um pequeno crescimento da transmissão nessas regiões, mas na maioria das regiões houve uma diminuição significativa da transmissão. A próxima. Aí nós temos o perfil da população com anticorpos que foi testado, fazendo sempre a comparação. À direita da tela nós temos a primeira fase e à esquerda, junto com as colunas, nós temos a segunda fase, e há mais ou menos igual, com pequenas variações, a transmissão se manteve mais ou menos constante da área rural para a área urbana, tendo 2/3 da transmissão ocorrido em área urbana, mas que corresponde isso à população também que vive mais naquela região. A transmissão foi maior no sexo feminino, um pouco maior,
do que em relação ao sexo masculino, e as faixas etárias que nós temos a distribuição mais ou menos equitativa e semelhante nas duas entrevistas, nos dois exames. A seguinte. E aí a característica da população também em relação ao nível de instrução e a transmissão. Vejam que a transmissão foi maior naquelas pessoas com ensino fundamental e médio, né, nas duas tomadas de exames. E em relação à classe econômica, nós temos, manteve-se uma maior transmissão nas populações menos favorecidas economicamente. Tá? E a transmissão em relação à cor, raça, manteve também o mesmo perfil, sendo maior na população miscigenada, né? A população que se autodeclarou parda. Tá? Então, eu acho que é a próxima. E aí nós temos, então, um resumo, considerando toda a comparação das principais variáveis da população urbana, população rural, na primeira e na segunda fase. O governador pode ver que está muito semelhante dentro da margem de erro, com a variação dentro do intervalo de confiança. Sendo a população feminina, mais uma vez, um pouco mais acometida do que a masculina, e as faixas etárias, a distribuição também se manteve dentro da margem de erro. E uma maior participação na transmissão da população com menor poder econômico, que foi das classes consideradas D e E. Em relação ao nível de instrução, também se manteve estável, sendo um pouco maior naqueles que tinham nível médio, como nível de escolaridade. Tá? Já falamos sobre a raça e cor, que foi maior na população parda, e em relação à proporção de anticorpos por segmentos, e as pessoas que tinham uma maior possibilidade de transmissão, né, um fator de risco, a hipertensão foi aquela que teve maior participação em ambas as fases do estudo, seguido das pessoas, quando comparamos a utilização do serviço de saúde, aquelas que não apresentaram, que não buscaram serviço de saúde, foram as mais acometidas pela Covid. Em relação aos sintomas, o mais frequente foi aqueles que tiveram febre, com quase 40% em ambas as fases, e outros sintomas que participaram muito de perda do cheiro, com menos cheiro ou sabor na comida, e dor no corpo, que foram os principais que se observou tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Tá? Seguinte, acho que encerra, né? Isso. Tá? Queria destacar algumas questões, professor Pedro, que entendo serem bastante relevantes, e em seguida passarei para o professor Marcel e para o secretário Rômulo. Primeiro, registrar de que a pesquisa esteve em todas as regiões do Estado, onde pôde aferir a pluralidade e as peculiaridades de cada região, municípios de pequeno, médio e grande porte, totalizando mais de 8.000 pessoas pesquisadas. Destacar algumas questões. Primeiro, fica claro com os números de que há uma estabilidade comparando a primeira rodada com a segunda rodada. Portanto, há um quadro de estabilidade no percentual de população com contato com o vírus Covid-19. Destacar 2 pontos. O primeiro, houve uma queda no isolamento social,
Na primeira rodada, 11,4% da população declarou ter ficado em isolamento social. Já nesta segunda rodada, 7,7%. Um segundo ponto que é muito importante, de todos os pesquisados que deram positivo, 15,4% não manifestaram qualquer sintoma. Portanto, 15,4% das pessoas pesquisadas que deram positivo não tiveram sintomas e, consequentemente, fica a exposição destas pessoas que acabam, muitas das vezes, continuando a circular, continuando nas suas atividades normais, estando estas com o coronavírus. E, consequentemente, sendo um foco de transmissão do vírus. Isto reforça aquilo que nós temos dito, de que a vida gradativamente tem sido trazida para normalidade, mas é necessário, primeiro, o uso de máscara, a necessidade da higienização das mãos e evitar uma circulação desnecessária, principalmente se você ainda não teve contato comprovado com o novo coronavírus. Feitas estas observações, queria passar a palavra para o professor Marcel, que, junto com a Universidade Federal Rural da Amazônia, tem sido um apoiador estratégico do governo do Estado, trazendo a ciência, o conhecimento para balizar as nossas informações. Inclusive, Marcel, pedir que você possa destacar, e inclusive pedir que possa ser reapresentado a parte que mostra os gráficos por região, que é importante este detalhamento por região para verificar o comportamento de cada região do Estado, já que nós temos trabalhado com bandeiramento de classificação, com as 8 regiões em saúde, de acordo com a intensidade da presença viral naquele território, naquela região. Queria, portanto, passar a palavra para o professor Marcel, para que ele possa cooperar com as observações técnicas da Universidade Federal Rural da Amazônia. Obrigado, governador. Cumprimentar todos que estão aqui na mesa, em especial o magnífico reitor Rubens também, presente. Cumprimentar todos que estão nos assistindo. Governador, em primeiro lugar, deixar claro sobre a excelência do trabalho feito pela UEPA, seguindo a mesma metodologia desenvolvida pela Universidade de Pelotas, que traz luz sobre uma questão que tem sido debatida desde o início desse processo de pandemia, para saber quantas pessoas estão ou estiveram contaminadas pela Covid. Estamos na segunda rodada. Essa segunda rodada nos proporciona um comparativo, como bem destacado pelo senhor, a respeito do número de novos casos que poderiam ter surgido entre a primeira e a segunda rodada. Essa estabilidade demonstra que não houve uma grande quantidade de contágio entre a primeira e a segunda rodada. Com grande colaboração da nossa população, com medidas assertivas pelo governo do Estado, e que, em última análise, corroboram, validam aquele trabalho feito por nós, juntamente com outros parceiros, com a UFOPA. É preciso destacar a participação da UFOPA também, com a ajuda da equipe coordenada pelo reitor Hugo Diniz, e membros, também pesquisadores da UFPA, como o Dr. Valinoto, e que, no boletim Covid, governador, nós mostramos exatamente a previsão deste cenário que agora se configura aqui, com algumas regiões, como dissemos lá atrás, curvas diferentes, e daí a importância do bandeiramento, curvas diferentes nas diferentes regiões do Estado. E esse gráfico que está projetado aqui, ele mostra claramente na região do Araguaia que ainda existia uma tendência de subida, da mesma forma que na região do Xingu, no outro extremo do gráfico.
Isso mostra que há uma necessidade de encarar a pandemia das maneiras diferentes, nos diferentes partes, como o bandeiramento tem feito. Tá? Mas, no geral, no Estado como um todo, há uma grande estabilidade com tendência de redução do número de casos ativos, propiciando a retomada à normalidade de forma gradual, pensada, né, como tem sido feito desde o início aqui no nosso Estado. Então, eu chamo a atenção também, eu pediria que passasse para o quadro da página 12, por favor. Eu gostaria de chamar a atenção que isso que eu acabei de falar está representado nestes números. Se você olhar o quadro geral do Estado do Pará, ele está com menos 4,8 na velocidade de expansão do coronavírus. Significa que está tendo uma redução de novos casos. A curva está decrescente. Isso aqui é mais uma prova, uma evidência de que está decrescente. Isso no Estado como um todo. Mas se percorrermos todas as regiões, vamos ver que em algumas regiões, como Araguaia, está positivo em 26%. Né? Se pegarmos o Baixo Amazonas, está negativo em 26%. Ou seja, diferentes regiões, diferentes situações da pandemia. Por isso que temos que tratar o embandeiramento com tanta seriedade como vem sendo feito. No geral, governador, dar os parabéns, mais uma vez, para a UEPA e para a Secretaria de Saúde, pelas medidas assertivas que colocam o nosso Estado numa situação de relativa tranquilidade com relação à Covid, né, graças a este enfrentamento que nós estamos fazendo, e a redução dos casos ela é evidenciada a cada novo estudo. Esperemos que continuemos tomando boas decisões para que essa tendência de queda diminua, aumente cada vez mais, e a gente finalmente vença a Covid-19 no nosso Estado. Muito obrigado, reitor Marcel. O meu agradecimento à Universidade Federal Rural da Amazônia, o meu agradecimento à Universidade Federal do Oeste do Pará, à Universidade Federal do Pará e, claro, à Universidade do Estado do Pará. Foram conjuntos de universidades que subsidiaram as tomadas de decisão e nos permitem com que, a partir de dados científicos, estas decisões possam ser assertivas e, consequentemente, o Estado possa vencer o enfrentamento ao novo coronavírus. Queria passar a palavra ao secretário de Saúde, Rômulo Rodovalho, para que possa, seja comentar o resultado da pesquisa, mas, acima de tudo, focado nas ações da estratégia em saúde continuada, já que nós estamos ainda no enfrentamento à pandemia, ainda estamos com a circulação do vírus entre nós e precisam, portanto, sempre a estrutura em saúde estar preparada para bem assistir a nossa população. A palavra ao secretário Rômulo. Boa tarde, senhor governador. Em nome de quem cumprimento aos colegas da mesa. Boa tarde aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Esse estudo, tanto na primeira fase quanto agora nesse segundo que está sendo apresentado à população paraense, tem sido de extrema valia para as ações a serem adotadas pela CESPA, uma vez que ele serve de subsídio, essas informações servem de subsídio para as decisões que são tomadas. Ela tem sido importante dentro do projeto Retoma Pará, que leva à questão do bandeiramento e a abertura gradual de atividades. Nós levamos em consideração todo esse estudo também quando permitimos, dentro de um protocolo, a reabertura das escolas. Então, esse inquérito foi extremamente importante para a gente avaliar a necessidade e a possibilidade que tínhamos de construir esse protocolo e permitir a abertura gradual da atividade escolar. Ele tem sido também um grande instrumento na retaguarda que o Estado está mantendo para atender a população
que venha a ser acometida pelo vírus. Apesar da estabilidade, nós vamos manter essa retaguarda. O primeiro estudo nos auxiliou no fechamento do hospital de campanha de Breves. Nós agora estamos estudando se há possibilidade de nós ainda mantermos a estrutura de Santarém e Marabá e a retaguarda do hangar aqui em Belém. Tudo isso está sendo levado em consideração. Também nos permitiu a retomar as atividades normais e o atendimento da população em outras especialidades que estavam reprimidas, tanto na Policlínica quanto no Abelardo Santos. Eles retomaram essas atividades normais e já estão operando dentro de projetos que estão sendo apresentados à nossa população. Tivemos o da bariátrica semana passada, tivemos hoje de doenças ortopédicas infantis e diversos outros projetos que estão sendo desenhados, levando em consideração essa proliferação ou não do vírus, essa estabilização do cenário da pandemia. Uma vez que, enquanto, infelizmente, não tivermos uma eficácia de uma vacina, nós não podemos permitir que nós fechemos toda a estrutura hospitalar de retaguarda para atender a população dentro das outras especialidades que estão reprimidas. Mas tem nos permitido já avançar em algumas áreas. E isso está sendo feito e pensado pela Secretaria de Saúde, juntamente com os demais colegas que compõem o estudo do Retoma Pará. E assim que vai sendo permitido, nós vamos levando estudo, gradualmente vamos permitindo que outras atividades econômicas possam retomar a sua totalidade, ainda que cumprindo todos os protocolos, mas possa voltar a operar. Então, eu parabenizo aqui aos colegas que estão acompanhando. Continuamos à disposição na CESPA como parceiro desse projeto. Continuamos orientando a população que continue mantendo os protocolos de higienização, lavando as mãos, utilizando o álcool gel 70, fazendo o uso da máscara, porque, infelizmente, o vírus ainda circula. Apesar dessa estabilidade, mas ele ainda circula na população. Então, essas as considerações que tinha para fazer, senhor governador. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário Rômulo. Portanto, com estas informações, gostaria de informar ao término de que nós estamos iniciando amanhã, dia 22 de setembro, a terceira rodada do inquérito epidemiológico. Nós fizemos nesta rodada 8.826 entrevistas e agora, a partir de amanhã, faremos a terceira rodada. Serão também visitados o quantitativo de municípios que permitirão, ao fim, 114 cidades. Nesta rodada divulgada hoje, foram 52 municípios. A partir de amanhã, outros 52 municípios estarão sendo visitados, sendo 22, a partir do dia 22, amanhã, esta pesquisa já em campo. Serão 32 novos municípios, portanto, será diferente. Os municípios que ainda não foram visitados estarão sendo visitados a partir de agora, do dia de amanhã. Queria também, por último, informar que estará sendo disponibilizado no site da Agência Pará o detalhamento desta pesquisa, inclusive o resultado por município, para que você possa ir lá checar a realidade da sua cidade e, com isto, claro, ter o detalhamento destas informações. Queria agradecer mais uma vez, primeiramente a você, pela sua audiência. Agradecer a todos os alunos da Universidade do Estado do Pará que estão em campo envolvidos nesta pesquisa. Agradecer a cada cidadã e cidadão que permitiu com que os nossos pesquisadores adentrassem as suas residências. E agradecer ao time da UEPA, da UFRA, da CESPA e demais parceiros que colaboram para que nós possamos enfrentar e vencer o novo coronavírus. Saibam, sempre que forem abordados, busquem a identificação para saber se efetivamente aquele pesquisador
está credenciado e efetivamente é um pesquisador da Universidade do Estado, para que não corra risco de você ser vítima de qualquer cidadão, eventualmente com má fé. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a todos, parabéns ao EPA, à UFRA, e vamos, a partir de amanhã, iniciar a terceira rodada do inquérito epidemiológico, que nos permitirá, ao fim, com que 114 municípios sejam visitados e com que tenhamos, ao fim, da mesma maneira, chegaremos a próximo de 27 mil pesquisas feitas, 27 mil inquéritos realizados no conjunto de cidades do nosso estado. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.